Boa noite, todos ao vivo. O tema hoje é dedicar-se moderadamente a algo bom é o mesmo que não se dedicar. Vamos pensar nesta frase, né? Dedicar-se moderadamente a algo bom é o mesmo que não se dedicar. Por quê? Primeiro, boa noite a todo mundo. Por que eu queria puxar esse tema hoje? Porque a gente vem ouvindo aí em vários programas, vários canais, de que a gente precisa saber agir com moderação. É como se tudo na vida fosse propaganda de cerveja, né? Beba, mas com moderação, né? E aí um sujeito nos tempos de hoje considerado equilibrado é um sujeito também moderado, né? Parece que o segredo de tudo é justamente a moderação. Ser ali o caminho do meio, não fazer nada muito mal, mas também não esquentar em fazer nada muito bem. É óbvio que, por exemplo, para um bem sensorial imediato, como, por exemplo, comer uma pizza, tomar uma cerveja, isso aí é importante que você faça com moderação, que você jejue, né? Porque o jejum também, ele pode ser um jejum parcial, de você fazer aquilo ali menos um pouco do que você gostaria. É interessante você, no almoço, no jantar, fazer um pouco menos, comer um pouco menos do que você quer, né? Mas, para o que é bom, agir moderadamente é a mesma coisa que não agir, né? Que não se dedicar, né? Tamires falou que passou por exatamente uma situação hoje que cabe muito bem ao tema. Estou curioso para saber, hein? Depois você vai me contar o que cabe ao tema. O que você passou, na verdade. Então, isso é importante a gente entender, né? Porque o que é bom na vida, né? O que é bom para a vida? Existe uma ordem de bens. Eu falei isso no podcast passado e sobre a gerência dos bens, né? Do que é bom. E a gente tem que entender que o que é bom para a vida humana não depende dos nossos gostos pessoais, né? Então, quando você chega e fala, bom para a minha vida vai ser eu trabalhar um pouquinho e me divertir um pouquinho. Essas frases do tipo, eu só ganho dinheiro para poder viajar, ou eu não sou aquela pessoa fanática por medicina. Essas frases feitas, elas omitem o que é a própria natureza da vida humana. Porque a nossa natureza, ela não existe para sermos totalmente leves, né? Ninguém consegue ser leve, porque todo mundo que tenta ser leve acaba sendo leve de forma falsa por um tempo e oscila naquela vida pendular, entre o dever o dever escravo, o trabalho escravo e o prazer obsessivo, né? Isso é muito comum. Essas pessoas que tentam se dedicar moderadamente a algo bom, elas acabam numa vida pendular, trabalho escravo, diversão obsessiva, né? E acreditam que a leveza vem justamente dos momentos de diversão obsessiva. E quando entra para o trabalho, é o trabalho escravo, é o tal do sextou e segundou, né? E, no final das contas, a pessoa acaba nomeando como eu mereço também ter um momento de prazer, eu mereço ter um momento de diversão, eu mereço ter o meu momento de descanso. Aí a pessoa fala que faz medicina, que trabalha, que é médico, para trabalhar 6 meses e poder ir para a Europa no final do ano. Na ideia de um jovem aluno, isso até pode fazer sentido, tá? Um cara que está na pindaíba danada aí, tá ganhando mal, ou melhor, não tá ganhando nada, tá gastando dinheiro, os pais pressionando. Né? A ideia de ganhar algum dinheiro e depois viajar o mundo, né? Isso aí é muito bonitinho, porque tem um monte de foto aí que vocês veem no Instagram de gente viajando o mundo, tirando foto em geleira, em deserto, em cima de camelo, né? Fazendo o diabo. Isso tem uma certa atração, mas qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas que vivem isso durante um tempo, elas passam a ficar de saco cheio disso, né? Porque a vida não é isso, né? A natureza da nossa vida não é fazer isso, né? Ficar trabalhando de forma escrava e depois buscando diversão obsessiva sensorial. Porque quem vive uma vida dessa, cada vez mais
vai se esforçar numa quantidade muito maior para ter prazeres muito menores, né? É assim também na pornografia, na gula, né? Você, nas festas, né? Quem também tem essa vida de festas vai ver isso, que é assim, né? Você, daqui a pouco, quando começa a ir, no começo é muito legal, as festas, mas daqui a pouco, né, você já não tem o mesmo prazer e a mão de obra é muito grande para prazeres cada vez menores. Bom, então a gente tem que entender que essa ordem da vida humana, ela responde a um princípio externo, que basicamente é lazer apontado para o trabalho, apontado para a família e apontado para o mistério que é a sua existência. Tá? Não tem como fugir disso. É assim que funciona. Né? E para isso, nessa escadinha, que é lazer apontado para o trabalho, apontado para a família e apontado para a sua existência, não tem como se dedicar moderadamente a isso, porque é aí que está o que é bom. Fora disso, tudo é perfumaria. E se você se dedicar de forma desordenada a isso, você pode até trabalhar muito, né? E falar assim, eu trabalho muito. Se você não tem tempo para sua família, você é um preguiçoso no campo familiar. Né? Quantas pessoas preferem dar um plantão de 24 horas ao invés de ficar com um filho pequeno ali enchendo o saco? Né? Porque criança também faz isso, também enche o saco. Se você foge, né? Aquele cara que é inimigo do lar, né? Que foge ali do caos, que é a sua casa porque está cheio de criança, que é caótico mesmo. Se você não enfrenta isso, não vence isso, você está desordenado, está buscando ali um bem que não é exatamente o bem que você precisa. Então, você não pode dedicar-se moderadamente a essa ordem externa, que é o que é bom na vida, que é o lazer apontado para o trabalho, apontado para a família e apontado para o mistério que é a sua vida. Então, nesse ponto, o seu trabalho, a medicina, você não pode entrar nessas frases feitas de que você não vai ser workaholic, de que você não vai viver para a medicina, que você também tem um tempo para você se divertir, que você também tem ali que pensar na qualidade de vida, tá? Porque essas frases e esse mindset, tá na moda falar isso, normalmente ele te leva a uma escravidão de desejos menores, como, por exemplo, dinheiro, fama, viagens, passeios e relações frívolas. Por outro lado, quando eu falo que você tem que se dedicar, né, intensamente, radicalmente ao seu trabalho, isso não significa que você não tem lazer, em nem momento com a família, nem momento para se dedicar ao mistério que é a sua vida. Engana-se quem acha que se dedicar muito a algo significa trabalhar o tempo todo e só com aquilo. A questão é apontar para aquilo. Vou dar um exemplo. Como é que a minha família vai para o trabalho comigo, né? Como é que a minha família vai ali para o trabalho? E aí está o radicalismo em você se dedicar à sua profissão e à sua família. Hoje eu trabalhei, saí de casa 6h30, tá? Fui à missa, fui para o consultório, fui para a Viçosa da aula, cheguei aqui, teve sessão clínica, então vou acabar às 9h, por exemplo, né? Então eu fiquei com a minha família ali 20 minutinhos de manhã e vou ficar aqui no final de noite. Quando eu cheguei, eu fiquei ali 10 minutinhos com os meus filhos. Só que os meus filhos estão comigo e a minha família, eles estão comigo o tempo todo, né? Se eu estou na sala de aula, se eu estou num ambulatório, se eu estou trabalhando, eu me comporto como se eles estivessem ali. Tá entendendo? O que eu falo com os meus alunos, com as minhas alunas, enfim, em sala de aula, eu falo na presença da minha esposa e dos meus filhos. Tá claro, né? Assim, a criança tem legenda, não, tem como é que é? Censura, né? Tem coisas que a gente não vai falar, ainda mais de temas médicos, mas é exatamente assim que você tem que se comportar. Isso é dedicar-se ao que você faz, né? Dedicar-se à sua família. Você não precisa estar presencialmente do lado da sua família o tempo todo, mas você tem que se comportar no seu meio de trabalho como se você estivesse com a sua família do lado. E, né, descendo os degraus, no seu trabalho, então, você vai se comportar dessa maneira. E quando você está no seu lazer, né, quando você pensa no seu lazer, você tem que se comportar como se você estivesse também vestido com a sua identidade profissional, que também é um outro fato, né? O seu lazer, ele precisa estar orientado para o trabalho. De que maneira?
Não que quando você, não que ali no clube, quando você está com seu filho, com a sua filha, com a sua família, que você esteja de jaleco trabalhando, não é isso. Mas você ali tem que estar como se você fosse a pessoa que você representa no seu meio social como um profissional. Você precisa mostrar isso, porque é isso que as pessoas esperam da gente. Isso é dedicar-se plenamente ao trabalho. É até no lazer se comportar com as virtudes e com os hábitos necessários a um médico. Aí você pode pensar assim, mas é muito radicalismo, eu tenho o direito de fazer tal coisa, eu tenho o direito de andar sem camisa, você tem o direito de fazer o que você quiser, tá? Você só não pode exigir que os outros te respeitem, né? Que os outros te valorizem, né? Porque as pessoas esperam alguma coisa de você, tá? Como médico, como qualquer outro profissional. Então, o seu lazer, ele não pode estar dissociado do seu trabalho, tá? De forma alguma. Ele tem que estar apontado ao seu trabalho de forma externa, que foi o que eu falei, que é o comportamento social que você vai desempenhar no seu lazer, como também, por exemplo, a academia que você está falando, claro, você vai fazer exercício, né? Você vai fazer exercício, pô, você pode ir para a academia de bermuda, é óbvio. Você não vai malhar de jaleco, né? Você vai malhar de bermuda como os outros. Mas você não vai ficar falando besteira na academia, né? Você vai para a academia para quê? Para ficar vendo bunda de mulher? Não, você não vai fazer isso, né? Isso aí é um desleixo e é um comportamento moderado, né? Afinal, todo mundo fala, afinal, todo mundo faz. Então, você não vai fazer isso. Você tem que ser radical. Você tem que ser muito radical em direção ao que você escolheu fazer bem, que é justamente trabalhar e ter uma vida familiar. E aí é nessa hora que o radicalismo ele importa. Porque se você é moderado em relação a essas coisas, é a mesma coisa que não se dedicar. O efeito final é o mesmo, a consequência mundana é a mesma, tá? Se dedicar moderadamente à sua família ou moderadamente ao seu trabalho, o que você vai colher disso é a mesma coisa que não se dedicar. O efeito é o mesmo, né? Existem as pessoas que se dedicam radicalmente à vida de trabalho, à vida familiar, e existem as pessoas que se dedicam moderadamente. São as pessoas mornas, entendeu? São as pessoas que não são nem boas nem ruins, entendeu? Que tudo pode, que relativizam tudo, que não tem vigor, nem mesmo para fazer coisa ruim, né? Às vezes. Tá? A pessoa é tão morna que ela não consegue fazer coisa boa nem ruim. Meio que fica ali de lado, esquecido naquele negócio, com aquele clima de que eu não sou nem o primeiro nem o último, eu fico ali no meio. Essas pessoas que ficam no meio, elas ficam cinzas, né? Isso é verdade. Então, dedicar-se radicalmente ao que é bom não significa despender o tempo inteiro trabalhando nisso. Tá? Esse é o ponto central de hoje, né? Dedicar-se ali radicalmente à medicina. Tá? Eu vou decidir hoje me dedicar radicalmente à medicina. Você precisa ser, primeiro, na frente de tudo, um bom pai, um bom marido, pô, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo. E no tempo que você estiver ali junto com seus amigos, com a sua família, enfim, com seus pais, também tem a sua identidade médica ali, né? É ali que você está sendo o que você é de verdade. Não adianta você achar que você é um baita de um médico, mas se você é um porre com a tua irmã, com o teu pai, com a tua mãe, né? Com a tua esposa. Você chega em casa, o clima fica ruim, começa a pesar, né? Você em casa ali é um purgante para as pessoas, né? E você acha que você é um bom médico, porque você consegue superficialmente ali tratar bem da Dona Maria. É óbvio que isso aí é um comportamento de quem não decidiu ser bom de forma radical, né? Então, para resumir, repetindo, você tem que entender que quando você decide se dedicar à sua profissão, à medicina, não significa que você vai trabalhar 24 horas por dia, nem que você é uma instituição. Então, você não é uma instituição de ensino e nem é uma instituição de pronto atendimento 24 horas. Eu, por exemplo, à noite, eu durmo. Parece curioso falar isso, né? Mas eu durmo à noite. Eu durmo 8 horas à noite. Tá? Porque quando eu durmo 8 horas durante a noite e não atendo o telefone, isso significa que no dia seguinte eu acordo descansado. Para quem? Para os meus pacientes, para os meus alunos e para a minha família. Olha que interessante. Eu, no final de semana, por exemplo, eu vou no clube com a minha família. Esse final de semana eu passei metade do tempo no clube, né? Sentado, vendo meus filhos. Um filho estava jogando bola, outro estava na piscina, outro estava brincando. Ali conversando com amigos, né? Com a minha esposa. Né? É óbvio que o que eu vou conversar, o assunto que vai ser conversado, a maneira como você vai
lidar com as pessoas, né? Isso também está apontado para a sua função social como médico, e também como pai, e também como marido, e também como filho, né? E esse que é o radicalismo que esperam da gente, né? O radicalismo que esperam do médico não é que ele esteja disponível 24 horas, é que quando ele estiver disponível, por exemplo, 8, 10 horas por dia, né, com seus momentos de folga, com seus momentos de finais de semana, que ele esteja por inteiro ali, né? Que ele seja por inteiro ali, o médico, o pai, o amigo, que também está ali levando consigo essas pessoas, que fazem parte do seu círculo. Senão vira um sujeito segmentado. Aquele que no ambiente de trabalho é um, em casa é outro, e no lazer é outro. É um sujeito que não tem uma unidade de vida, né? Não é uma pessoa única, a mesma pessoa. Tá? Vira ali o Bruno médico, o Bruno pai, e parece que um não se comunica com o outro, né? Isso aí é uma forma moderada de encarar os campos, porque no final das contas nós somos uma coisa só, né? Nós somos uma pessoa só. Existe um Bruno, e esse Bruno tem que ser o mesmo em todos os lugares. Existe uma fulana, sei lá, Mariazinha, né? Se a Mariazinha é um saco dentro de casa, fica fazendo chantagem com o pai e com a mãe, traz todos os problemas da faculdade para a mãe, e na faculdade ela é descolada, ela não é porcaria nenhuma, né? Ela é ali uma bolha de sabão que está brilhando, voando e que será estourada pela vida rapidamente. Isso é um problema, né? A Mariazinha, se ela está tendo problema em casa com a mãe, com as irmãs, ela tem que resolver isso primeiro, antes de ser médica, né? Porque senão ela não vai conseguir se dedicar radicalmente à profissão que ela escolheu. E qual que é o problema disso? O problema é que dentro da natureza da vida humana, da forma que a gente é, só dá para ter um pouco de prazer verdadeiro quando você se dedica radicalmente a algo bom, né? Esse é o problema maior. Porque quando você fica no mais ou menos, né, na vida pendular, em trabalho obsessivo e trabalho escravo e diversão obsessiva, a diversão obsessiva ela passa a não ser tão boa, tá? E o trabalho escravo passa a ser pior, né? Então, se você fica aí pendulando entre o sextou e o segundou, é um problema, porque o sextou, com o tempo, ele fica menos bom, fica pior. E o segundou, com o tempo, fica ainda pior. E aí não dá certo. Então, a única maneira de você conseguir ter algum prazer nessa vida que é dura, né, que é fato isso, né, não existe essa cultura do analgésico onde tudo é bom, né, e não existe, enfim, e se nega a dor, o medo, a raiva, tudo, não. A vida não é assim. E a vida profissional também não é assim. E o único jeito de ter algum prazer é criando uma unidade de vida, né, que é a mesma pessoa que vai para casa, que chega em casa. Eu, quando eu chego em casa do trabalho, eu vou subir agora para ficar com a minha família. As crianças devem estar dormindo, estou com a minha esposa. É óbvio que eu tenho que tratá-la muito bem. Eu estou cansado, enfim, eu estou tudo. Mas eu não vou ligar mais, ficar mexendo no celular, eu vou ficar com ela plenamente. E é a mesma pessoa que estava na faculdade dando aula, é a mesma pessoa que estava no clube, entendeu? Por quê? Porque eu preciso me dedicar radicalmente a isso. Eu preciso me dedicar radicalmente a criar uma identidade. A uma identidade que possa, de forma concreta, né, se dedicar aos outros, né? Aos outros, de forma concreta, de forma real. Porque senão a vida pendular vai te sugar e você vai ficar infeliz. E o único jeito de ter alguma felicidade através da vida cotidiana é criando uma unidade e dedicando-se radicalmente a essa sequência de um lazer orientado ao trabalho, um trabalho orientado à família e uma família orientada a esse mistério, né? Porque no final das contas, né, até o fato da gente estar aqui, sei lá, tem 45 pessoas, né, sei lá, 50 pessoas aqui olhando para minha cara, né? Eu estou olhando para minha cara, na verdade. Então, vocês estão olhando para minha cara, eu também estou olhando para minha cara. Eu não fiz nada para ser eu, né? Nem você fez nada para ser você, né? Então, de repente, quando a gente percebe, a gente já é a gente. Isso é um mistério, isso nos foi dado, né? Isso nos foi dado de alguma maneira. E se a gente não coloca isso na equação de alguma maneira, né? Quando eu subo agora para encontrar a minha esposa, por exemplo, eu tenho que contemplar que esse cenário, eu não fiz muita coisa para isso acontecer, né? Isso me foi dado de alguma maneira. A gente consegue orientar a nossa bússola íntima para o que é misterioso, que é a própria existência do ser humano, né? E aí entra aí um espaço, por exemplo, para a vida espiritual. E sem essa vida espiritual, que também é o ponto principal desse processo,
a gente não consegue se dedicar radicalmente à nossa vida profissional, à nossa vida familiar. Lembrando que ter uma vida espiritual não significa que você vai ficar sentado, ajoelhado na igreja 24 horas por dia, porque se você ficar 24 horas por dia ajoelhado na igreja, você não consegue trabalhar nem ficar com as pessoas. Mas em alguns minutos do seu dia você precisa contemplar a possibilidade de você realmente ser um mistério. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até.